Então hoje é dia 28/10/2020, a gente está no nosso segundo encontro do bloco 5 das atividades APNP, da disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 2, do segundo ano do curso técnico em Informática do IFPR Paranavaí. Tá? Hoje é o nosso último encontro síncrono, né, desse bloco de atividades. Então a gente vai só finalizar o conteúdo que a gente previu aqui para esse bloco, tá bom? Bom, na aula passada a gente falou sobre algoritmo de busca, né? Busca em vetor. A gente falou sobre o algoritmo de busca sequencial, né? Ou também conhecido como busca linear, né? Como funcionava esse algoritmo, então, a busca sequencial? Então, o que é uma busca sequencial? Quem sabe me responder o que é uma busca sequencial? Vamos lá, abra o microfone e conversem comigo aí. O que é uma busca sequencial? Alguém sabe? Xiii, acho que ninguém vai me responder essa, hein? Ninguém sabe o que é uma busca sequencial? Professor, eu só sei que ela tem que estar com o algoritmo ordenado para funcionar. Que eu vi isso. Ah, tá bom Só então. sei isso. A busca sequencial é a seguinte: a gente vai percorrer o nosso vetor valor por valor, do primeiro valor até o último valor, tá bom? Então, a gente pode usar essa busca aqui tanto com vetores ordenados, quanto também para vetores que não estejam ordenados. Tá? Então, eu posso usar nos dois casos. Ou se o meu vetor está ordenado, ou se o meu vetor não está ordenado. Tá bom? Então tá lá. Qual que é o melhor caso da minha busca? Quem sabe qual seria o melhor caso da minha busca? A gente comentou em melhor caso, em pior caso. Qual seria o melhor caso dessa minha busca? Imagina lá, você abre o seu telefone celular na lista de contatos e você quer o nome que tiver lá no comecinho, né? Ah, tá lá, ó. Miguel respondeu. Quando o valor procurado estiver no começo, né? Por que quando ele estiver no começo? Quando ele estiver lá no primeiro índice? Porque no primeiro valor que eu olhar, como a minha busca sequencial ela começa do primeiro valor e segue até o último, quando eu olhar no meu primeiro valor, lá no valor que tiver no índice zero, então eu já encontrei o valor que eu quero, então eu não preciso mais pesquisar se aquele valor está lá, né, no restante do meu vetor. E o pior caso? Qual que é o pior caso? Qual seria o pior caso na minha busca sequencial? Se ele estiver no meio? Não. Se ele estiver no meio, não é bem o pior caso, né? O valor médio, né, é o padrão, tá? Mas o pior caso é igual ali o Miguel respondeu, se ele estiver no final, né? Lá na última posição. Ou então, se ele não existir, né? Naquele vetor. Porque eu precisei percorrer ele inteiro, precisei chegar lá na última posição para falar, olha, ele está aqui no último ou ele não está no fim do no meu array, né? Então a gente precisou percorrer lá os n valores, né, até o índice n-1 do meu vetor. Por isso a gente diz que a complexidade desse meu algoritmo, né? O que é essa complexidade, análise de complexidade do algoritmo? É o tempo computacional para que ele seja executado, né? A gente diz que a complexidade desse meu algoritmo é em relação a n. N é o tamanho do meu vetor. O que significa isso? Significa que se eu tiver, por exemplo, 500 valores no meu vetor, eu vou precisar percorrer possivelmente 500 valores. Então é sempre em relação ao tamanho do meu vetor. Se eu tiver um vetor de 10 valores, então eu vou precisar fazer 10 comparações. Se eu tiver 1000 valores, então eu vou precisar fazer 1000 comparações
sempre considerando aqui o máximo, né? O pior caso. Então, o meu algoritmo, a complexidade dele, ele cresce, né? O tempo de execução dele, ele cresce em relação ao número de valores presentes no meu vetor, tá bom? Então, isso aqui significa esse nzinho aqui, tá? Lembrando que quanto maior o meu vetor, quanto mais valores estiver lá dentro dele, mais lento seria a execução, né? A resposta para ele te dar, tá? O que você quer. Bom, como funcionaria então o nosso algoritmo de busca sequencial? Muitos de vocês já resolveram aula 2. Muitos de vocês já resolveram alguns exercícios que eu já dei uma olhadinha no Moodle, mas vamos explicar ele aqui, para quem não conseguiu resolver. Vamos imaginar que eu tenho o meu vetor. Eu vou começar ele aqui com alguns valores, por exemplo, 5, 1, 3, 2, 4, 9, 10, 7. Então, qual que é o lente do meu vetor? Meu vetor.lente. Qual que é o tamanho do meu vetor? Quem sabe me informar isso? Quem sabe me informar qual é o tamanho do meu vetor? Quanto é vetor.lente? O Ali diz que é 8, né? Vamos ver se é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 valores lá dentro da minha variável vetor. Então vetor.lente é 8. Se eu preciso percorrer, ó, buscar, eu vou buscar pelo número 9. É esse número aqui que eu vou querer buscar lá dentro do meu vetor. Olhando, a gente sabe que o 9 está lá, né? Mas a gente precisa ensinar o nosso algoritmo, né? O algoritmo precisa ele aprender de alguma forma que esse 9 está lá dentro. Então, é um processo de busca. Como que é a busca sequencial, então? Busca sequencial. Ir do primeiro até o último valor, né? Então, qual que é o índice desse primeiro valor aqui, galerinha? Quem sabe me dizer qual é o índice desse primeiro valor? A gente viu que o meu vetor tem 8 posições, né? Mas qual é o índice desse primeiro? O Ali diz que é 0, né? Então vamos lá. Vamos fazer um comandinho for. A minha variável conte, que vai começar com 0. Por que vai começar com 0? Porque é o índice desse primeiro valor, né? 0. Depois eu vou usar vetor no índice conte, né? Eu vou ter que acessar sempre o vetor no índice conte. Então o conte começa com 0. A gente sabe que o conte vai crescendo de 1 em 1. Então ele é 0, depois vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, 4, 5, 6. Isso aqui tem que acontecer, ó, até que índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até que o meu conte valha 7, né? Então, vai acontecer enquanto o conte for menor do que o 8, que é o vetor.lente, né? Ou, se eu quiser, eu posso colocar menor ou igual ao vetor.lente menos 1, né? Então, vai ser menor ou igual a 7 ou menor que 8. Qual é a diferença? Nenhuma. Faz exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então a gente vai percorrer o meu vetor do índice 0 até o índice 7, indo de 1 em 1, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, indo de 1 em 1. Então beleza, eu já fiz um for que está contando de 0 a 7, né? No caso, 7 incluso, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um teste para saber se esse número que eu estou buscando é igual a esse número aqui controlado pelo conte. Então eu vou fazer um teste. Se o buscar, que é o valor que eu estou tentando encontrar, for igual ao valor que tiver lá no meu vetor na posição indicada por conte, significa que eu achei o valor buscado, né? Então vamos exibir uma mensagem na tela do computador. System.out.println, achei o valor. E aí eu posso até dar um break no meu algoritmo, no meu for, né, para finalizar ele, tá? Então a forma mais simples possível, né? Vamos executar lá. Opa, tem um errinho. Onde está esse erro que eu não achei? F11. Por que ele deu esse erro? Olha lá.
achei o valor. Ele exibiu essa mensagem, né? Então aqui está. Vamos supor que eu quero procurar um número 200. O número 200 a gente olhando sabe que não está lá. Então quando eu executar o meu algoritmo, olha lá, ele não vai mostrar nada para mim. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui esse código. Que isso aqui que está me dando erro. Pronto. Vamos lá. Outra forma que eu posso ter no meu código. Vou lá buscar o número 9. Eu vou ter uma variável, ó, int índice achei. Vou colocar -1. Nossa, que nome feio, né? Índice. Só índice. -1. Por que eu coloquei índice -1? Porque depois eu vou usar vetor no índice. Tá bom? Na variável índice. Eu estou começando com -1 porque não existe índice negativo. Então, toda vez que o índice for -1, significa que esse número não está nesse vetor aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu achei, o meu índice guarda o valor de conte, que é a posição que aquele número está lá no vetor. Pronto, agora lá fora, depois da busca, eu posso testar. Se o índice for diferente de -1, né? Ou se ele for maior que -1, tá? Se ele for 0, se ele for 1, 2, 3, 4, qualquer outra coisa, ó. Repara que eu comecei com -1. Se ele estiver no primeiro lugar, ele é 0. Se ele estiver no segundo lugar, ele é 1. Se ele estiver no terceiro lugar, ele é 2, e assim por diante. Então, eu vou emitir a mensagem system.out.println, o valor está na posição mais índice. Caso contrário, system.out.println, o valor não foi encontrado, né? Ó, o ponto e vírgula. Ou seja, se ele for igual a -1, o valor não foi encontrado. Se ele for maior que -1, o valor foi encontrado, né? Então, quando eu executar o meu algoritmo, ele vai falar, ó, o valor está na posição 5. Então, o valor 9 tem que estar na posição de índice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó. Então, o 9 está lá. Vamos colocar aquele 200 aqui. Quando eu executar o meu algoritmo, tá lá, ó, o valor não foi encontrado, tá? A gente até pode dar uma mensaginha aqui só para a gente acompanhar, ó, system.out.println, testando o valor mais vetor no índice cont. Só para a gente saber qual é o valor que a gente vai testar. Olha lá, com o 200, olha só, ele testou todos os valores do meu vetor. Ó, o 5, 1, 3, 2, 4, 9, 10 e 7. Se eu colocar aqui, ó, 50, 51, 52, 55, e eu executar de novo, percebam que o meu algoritmo cresceu, ó. Por isso que a complexidade dele é O de n. Ele vai crescendo em função do tamanho do meu vetor. Tá? Então, quanto maior o meu vetor, maior vai ser o tempo computacional, tá? Para a gente poder fazer essa busca. Tá bom? Então, esse daqui seria a nossa busca sequencial ou linear, né? Eu tenho um laço de repetição para controlar a busca, né? Eu vou percorrer cada um dos valores do meu vetor e lá dentro eu só tenho um ifzinho. Achou, só dá um break lá que eu não preciso continuar. Ah, achei o 5, melhor caso, né? O índice 0. Vou buscar o 5, ó. O que vai acontecer com o 5? Quando eu executei o meu algoritmo, reparem, ó, testando o 5, ele já achou na posição 0. Então ele nem prosseguiu em todas as outras posições. Ah, é o pior caso, é a última posição. Quando eu executar esse código, olha lá, ele precisou percorrer todas as posições para encontrar ele lá no final, na posição 11. Tá? Então a gente tem lá o melhor caso do algoritmo, quando ele estiver na primeira posição, e o pior caso, quando ele estiver na última ou não estiver aqui nesse vetor. Né? Como que a gente sabe se ele não está no vetor? Vai ter que percorrer ele inteirinho para saber se ele está lá ou não. Ou seja, chega aqui na última de qualquer forma.
tá? Então, se eu tenho lá 15 valores no meu vetor, então eu vou ter que fazer 15 comparações, né? Se eu tiver 30 valores, então eu vou ter que fazer 30 comparações. Se eu tiver 5.000 valores, então eu vou ter que fazer 5.000 comparações, no pior caso. Tá bom? Por isso a gente diz que o algoritmo ele tem um tempo computacional de O de n, né? Ou seja, ele cresce em relação ao tamanho do meu vetor. Tá bom? Bom, aqui a gente tem aquele exemplo que eu fiz, né? Eu tenho o meu vetor, um valor que eu vou buscar, o índice daquele valor que eu vou encontrar. Eu tenho o meu laço de repetição que começa no primeiro valor, no primeiro índice, e ele vai até o final, né? Então ele vai contando do zero até o último índice. Lá dentro eu faço um teste para saber se aquele valor que eu estou comparando é igual àquele valor que eu estou buscando, né? Então, o 8 é igual a 85? Não. O 0 é igual a 85? Não. O 6 é igual a 85? Não. 9 é igual a 85? Não. E por aí vai. Até que eu chego que 85 é igual a 85. Quando eu encontrei o valor, esse valor aqui ele está lá dentro, então eu guardei nessa minha variável índice a posição, né, do meu computador. O computador deu um break para sair do for. Daí eu testei. Se ele for maior ou igual a 0, ou seja, se ele for diferente de menos 1, então é porque eu achei aquele valor lá dentro e eu mostro ele na tela do computador. Caso contrário, ou seja, ele é igual a menos 1, né, porque não tem outra possibilidade no meu algoritmo, então eu falo que aquele valor não foi encontrado no meu vetor. Tá? Bom, esse daqui então foi o algoritmo de busca sequencial. Alguém tem alguma dúvida quanto a ele? É um for com um if lá dentro, né? Bem facinho. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse algoritmo? Posso continuar? Conversem comigo aí. Pode continuar, pode continuar. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre o algoritmo de busca binária. Esse algoritmo ele é um pouquinho aprimorado do que o busca sequencial. Ele é um pouquinho melhor, digamos assim. Só que é mais complicado de entender ele, né? Tem mais detalhes envolvidos, tá? Então a gente vai falar sobre a busca binária. Bom, a gente só vai usar a busca binária se o meu vetor estiver ordenado. Se o meu vetor não estiver ordenado, eu não posso usar a busca binária. Tá bom? Eu só vou usar a busca binária se ele estiver ordenado. Ah, professor, como que eu faço então para usar a busca binária num vetor que não está ordenado ou que eu não sei se ele está ordenado? Então você ordena e depois busca. Como ordenar? Pode usar o bolha, pode usar insertion sort, selection sort, tá bom? Ah, então preciso usar a busca binária. Eu não sei se o meu vetor está ordenado. Então primeiro ordena e depois você busca. Tá bom? Entendemos isso? Por isso a gente estuda algoritmos de ordenação, tá? Para poder usar esse carinha aqui. Beleza? Todo mundo entendeu? Somente ordenado. Se ele não tiver ordenado, o que, que eu faço antes de buscar então? Ordena. Ordena. Muito bem. Bom, nesse algoritmo de busca binária, a gente precisa de 3 variáveis de controle. Reparem que na busca binária, a busca sequencial, a gente tem o cont para percorrer e daí um if lá dentro para saber se é igual, né? Nesse exemplo aqui nosso de hoje, a gente tem a variável índice que eu controlo a posição, né? Mas nesse daqui, além do cont para percorrer o meu vetor, eu vou precisar de 3 variáveis de controle. O início, o fim e o meio. Então são 3 variáveis muito importantes nesse meu algoritmo. O início, ele indica aonde é que eu vou começar o meu espaço de busca. O fim, ele indica onde é que eu vou terminar esse meu espaço de busca. E o meio é o valor que vai estar no meio do início e do fim, né? É o valor que vai estar lá no meio deles. E é esse valor que eu vou comparar, tá? Então, olha só, lá na busca sequencial, a gente faz a comparação do valor que eu estou buscando com o vetor na posição do cont.
Na binária, eu vou fazer o teste do valor que eu estou buscando com a posição do meio. Então, não é conte, é o meio. Então, eu sempre comparo com o valor do meio. Então, eu calculo o início da região, calculo o fim da região, pego o valor do meio e daí eu uso o if naquela posição. Tá? 3 variáveis. Tá bom? Então, olha só. Imagine que eu tenho lá esse meu vetor chamado valores. 4, 6, 10, 20, 35, 80, 200 e 201. Então, esse daqui é o meu vetor. Tá lá, meu... Opa, aqui é valores, está errado, tá? Deixa eu já arrumar isso daqui. Aqui é valores. Então, vamos lá. Tenho meu vetor valores. 4, 6, 10, 20, 35, 80, 200 e 201. Está lá os índices do meu vetor valores. Então, esse daqui é o meu espaço de busca inicial. Então, olha só, eu tenho o meu vetor inteiro. Então, como eu tenho o meu vetor inteiro para buscar, neste momento, então, esse aqui é o meu espaço de busca, o vetor todo. Então, aonde que é o início? É aqui, ó, na posição 0. É aqui que eu vou começar a minha busca. E aonde é a minha posição de término? Né? Onde que eu vou terminar a minha busca? Aqui, ó. Tá bom? No índice 7. Então, neste momento, o meu espaço de busca é todo ele. Então, o início está aqui, o fim está lá. Aonde que está o meio? Quem sabe me falar onde que está o meio? Um desafio aí para vocês. Onde é que é o meio? Eu disse que tem que ter o início, o fim e o meio. Então, se o início está aqui e o fim está aqui, aonde está o meio? Xiii, ninguém sabe contar aqui. Vamos lá. Ajudem eu. Ninguém sabe onde está o meio. O meio seria entre 3 e 4? Exatamente, o meio seria entre 3 e 4. Como que eu sei qual seria o meio? O meio é o início, o índice do início, mais o índice do fim, dividido por 2. Então, quanto é 0 mais 7? Quanto é 0 mais 7? 7. É 7. E eu vou dividir por 2. Quanto é 0 mais 7 dividido por 2? Ah, Miguel, você errou, hein? Repara que isso aqui é um número int, porque é um índice, e isso aqui é um valor int, que é um índice. Int mais int gera int. Então, eu tenho um 7 inteiro. Estou dividindo por 2. 2 também é inteiro. Então, se eu tenho inteiro dividido por inteiro, em Java, isso me dá um inteiro. Então, 7 dividido... Daria 3, no caso. Exatamente. 7 dividido por 2, a gente sabe que é 3,5. Só que eu estou trabalhando com inteiro. Então, ele vai truncar, né? Ele vai pegar só a parte inteira. Então, de 3,5, ele vai truncar o vírgula 0, né? O 0,5. Então, ele vai ficar só o 3. Tá bom? É assim que a gente calcula a posição do meio. Então, nesse caso, o meu meio está no índice 3. Qual é o valor do meu vetor no índice 3? É o 20. Então, eu vou comparar o 20 com aquele valor que eu estou buscando. Tá? É esse número aqui que eu vou usar no if. If valores no índice meio for igual àquilo que eu estou buscando. Então, beleza, é assim que eu vou fazer a minha busca. Pego o meu início, pego o meu fim. Calculo o meu meio e daí eu posso testar esse valor aqui. Esse é o princípio básico desse algoritmo, entenderam? De novo, calculo o meu início, calculo o meu fim, calculo o meu meio. Aí eu tenho aquele valor para poder testar. Esse aqui é o princípio da busca binária. Tá? Bom, se eu estou procurando o número 20, então eu achei ele. Vocês concordam comigo? Logo na primeira vez, eu achei ele. Mas,
E se nesse meu exemplo eu estou procurando pelo número 200? Olha o exemplo, 200. Então eu tenho o meu espaço de busca. O início está aqui, o fim está aqui, o meio está aqui. Eu estou buscando pelo 200. Então eu vou testar. 20 é igual a 200? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então ele não achou o 200. Ele não achou. Então agora eu preciso saber se o 200 está do lado da direita ou se o 200 está do lado da esquerda. Como o meu vetor está ordenado, eu estou indo do menor para o maior, eu sei que 20 é menor do que 200, certo? Então eu vou testar. Se o 20 for menor do que 200, então eu vou descobrir. A probabilidade do 200 estar para a direita é maior do que a probabilidade dele estar na esquerda? Então eu vou descobrir. Se o 200 estiver nesse meu conjunto de dados, se o 200 estiver lá, ele estaria do lado da direita ou ele estaria do lado da esquerda? Me respondam aí. Direita. Da direita. Então, se ele estiver nesse vetor, ele estaria daqui para lá, ó. Ele estaria do índice 4 para frente. Certo? Então, nesse caso, olha só, o meu novo espaço de busca, ele ignora tudo isso. Reparem que todos esses valores, ó, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, não me importam mais. Então agora, a partir de agora, o meu novo espaço de busca é só os valores que está do lado da direita. Então olha só, o fim ele permaneceu no lugar que ele estava. Mas o início, aonde que o início tem que ir agora? Onde vai ser o meu novo início do espaço de busca? O início seria o índice 4. Exatamente, o início seria o índice 4. Então, o meu novo espaço de busca é o meio mais Mais o início. mais 1, né? Se eu estou no 3, então agora eu vou começar no 4. Tá, ó. Então agora, neste caso, como o meu valor possivelmente estaria do lado da direita, então o meu novo início do espaço de busca é o meio mais 1. Ou seja, eu vou começar na próxima casinha depois do meio. Então agora eu tenho novamente um novo espaço de busca. Calculo o meu novo meio e testo de novo. E assim por diante. Entenderam o funcionamento? Vamos fazer um outro exemplo. Olha lá, vou buscar agora o número 6. Ó, tenho esse mesmo vetor. Então vou começar, o meu espaço de busca inicial é ele inteiro. Eu tenho o meu início, eu tenho o meu fim. Aqui é valores, tá? Tá errado de novo. E eu tenho o meu meio que está aqui. Então eu vou testar. 20 é igual a 6? Falso. Se esse 6 estiver no meu vetor, ele estaria para a direita ou ele estaria para a esquerda? Ele seria maior do que 20 ou ele é menor do que 20? Menor. Menor. Então, se esse valor que eu quero encontrar estiver nesse meu vetor, então ele estaria desse lado aqui, né? Então, neste caso, olha o meu novo espaço de busca. Eu não preciso mais de todos esses valores aqui, ó. Do meio até o fim, não me importa mais. Eu sei que ele não está lá, porque ele tem que ser menor do que esse valor que eu comparei. Então, nesse caso, o meu início permaneceu o mesmo, né? O meu próximo espaço de busca eu não mexi com o início. Mas o que aconteceu com o fim? O que aconteceu com o fim, que era 7? Ele vai ter que valer quanto agora? 2. Ele vai ter que valer 2, ou seja, ele vai ter que valer o meio menos Menos 5. menos 1. Ó, é 3, ele tem que virar 2. Mas não contaria com os índices dos números ali, tipo 35, 80 e o 200? Não, eu tenho um espaço de busca, ó, é índice de vetor.
Se eu estava no 3, se eu estava no índice 3 e agora ele só vai até o 2, então é o meio menos 1. Ou seja, o fim ele vai ter que ser esse carinha aqui, ó. O que está antes do meu meio. Tá? Então, 3 coisas que a gente precisa saber nesse meu algoritmo. Eu comparo com o valor do meio. Se eu achei, beleza, resolveu o meu problema. Se eu não achei, aí eu tenho 2 possibilidades. Ou ele está no lado da direita, ou ele está no lado da esquerda. Tá? Se ele está no lado da direita, a minha nova área de busca é essa daqui. Então eu mudo o meu início. O meu início vai ser o próximo índice na frente do meio. E se eu tiver do lado de cá, o meu fim vai ser uma casa antes do meio. Tá? Então eu testo do meio, ou eu levo o meu início para frente, ou eu levo o meu fim para trás. Tá? Então eu tenho esse caso aqui, ó. Ou eu levo o meu início lá para frente, porque eu sei que o meu valor estaria nesta porçãozinha de dados, ou eu trago o meu fim para trás, porque eu sei que esse meu valor estaria nesta porçãozinha de dados, ou seja, isso aqui não me importa mais. Beleza? Entendemos esse funcionamento? Então eu tenho o início, o meio e o fim. O início é o que diz o começo daquele meu espaço de busca e o fim é o fim do meu espaço de busca. Eu calculo o meio para que eu possa testar aquele valor. Tá bom? Imagina vocês encontrando a página 300 de um livro, de 1000 páginas. Vocês vão abrir ele lá num lugar e vão ver se aquela página que vocês abriram é o meio, né? É o valor que você está buscando. Se não for, você sabe se você vai ter que folhear ele mais para frente ou mais para trás. Então você está indo do início, né? Trazendo o início para frente ou voltando o fim para cá. Tá? É mais ou menos isso que acontece nesse algoritmo. Tá bom? Então vamos fazer um exemplinho aqui. Ó. Tem o meu vetor com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o vetor ponto lente é 12. E eu quero buscar nesse vetor o número 8. Se eu tivesse no meu algoritmo de busca linear, eu iria falar assim, ó, 1 é igual a 8? Não. 2 é igual a 8? Não. 3 é igual a 8? Não. 4 é igual a 8? Não. 5 é igual a 8? Não. 6, 7, 8 igual a 8? Achei o valor. Mas eu estou numa busca binária, então não é comparando de 1 em 1. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o início, que é o meu primeiro índice, vou pegar o fim, que é o meu último índice do meu vetor, e vou calcular o meio. Aonde é que está o meio? Quem sabe me dizer aonde é que está o meio? Onde está o meio, galerinha? 0 mais 11, 11. 11 dividido por 2. Seria o índice 5? Índice 5. 11 dividido por 2 dá 5,5, mas é inteiro, então 5, né? Então o meio está aqui. Eu vou testar então, ó. 6 é igual ao 8 que eu estou buscando? Falso. Então, o 8 que eu estou buscando não está nessa posição. Então eu tenho que saber se ele está para cá, para a direita, ou se ele está para cá, na esquerda. Então, o 8, possivelmente, ele estaria para a direita ou para a esquerda? Direita. Para a direita. Então, eu sei que o 8 está nesse lado do meu vetor. Então, ou seja, do 6, né, do índice 5 para cá, até o 0, não me importa mais, joga fora. Né? Então, onde vai começar o meu espaço de busca, o meu novo espaço de busca? Onde que ele vai começar a partir de agora? Onde vai ser o meu novo início? A partir do índice 6, que ele vai contar mais um. Então, o início vai começar aqui, né? Ó, a partir do 6. Tá? Então, eu vou testar lá. Ó, o vetor no índice meio. O vetor no índice meio é 6.
Ele é igual ao buscar, ele é igual a 8? Então, falso. Então, eu vou testar. O vetor no índice meio, o 6, ele é menor do que 8? É. Então, nesse caso, então ele está do lado da direita. Então, o início vai lá no meio mais 1, ou seja, o início vai começar aqui, ó. Tá? Ele vai começar no índice 6. Se não, então ele vai vir para cá. Então, o fim é igual ao meio mais 1. Reparem que se ele estiver do lado da direita, é o início que é o meio mais 1. Se ele estiver do lado da esquerda, é o fim que é igual ao meio menos 1. Tá? Aqui eu trago o início para frente. Aqui eu trago o fim para trás. Perceberam a lógica aqui do algoritmo? Tá? Ou eu levo o início para frente, ou eu trago o fim para trás. Tá bom? Então, olha só. Eu tinha o meu vetor inteiro. O início, que estava aqui no 0, o fim, que estava aqui no 11, o meio, que estava aqui no 5. Eu falei, o 6 é igual a 8? Não, 6 não é igual a 8. Então, eu sei que o 8 estaria para o lado de lá. Então, reparem que o fim não mudou. Ele permanece o mesmo. Mas o início, sim. Então, reparem que eu trouxe o meu início para cá. Qual é o novo meio? 6 mais 11 dá 17. 17 dividido por 2 dá 8,5. Truncando ele, né, porque é inteiro. Então, o meu meio está aqui, ó, no 8. Então, agora eu vou fazer de novo o teste. Vamos começar de novo. 9 é igual a 8? Não, é menor. Não, 9 não é igual a 8. O 8 estaria do lado da direita ou o 8 estaria do lado da esquerda? Considerando o número 9. Esquerda, no Da caso. esquerda. Reparem que daqui para frente nada me importa, né? Então, olha lá, 8, 9 é igual a 8? Falso. Então, todos esses dados daqui para frente não me importam. Reparem que o meu espaço de busca diminuiu. O meu início permaneceu o mesmo, mas o meu fim saiu de lá e veio para cá, ó, meio menos 1. Tá lá o início, o fim. Então, vamos calcular o meio de novo. 6 mais 7 dá 13. 13 dividido por 2 dá 6. Então, o meu meio está aqui. Certo? Vamos testar. 7 é igual ao 8 que eu estou querendo encontrar? 7 é igual ao 8 que eu estou querendo encontrar? Não, Não. O 8 estaria do lado da direita ou do lado da esquerda? Do lado na da esquerda, direita. da esquerda a gente até sabe que não tá, né? Então ele estaria do lado da direita. Então é falso. Então tá lá, ó. Reparem que o meu fim permaneceu o mesmo, mas o meu início foi o meio mais 1. Então o meu início também está aqui. Vamos calcular o meio. 7 mais 7, 14. 14 dividido por 2, 7. Então o meu meio também está aqui. Então aqui é o meu fim, aqui é o meu início e aqui é o meu meio. Agora eu vou testar. 8 é igual a 8? Sim. Aí Sim. dá break, né, professor? Né? Então 8 é igual a 8, true. Então eu encontrei o meu valor no meu vetor. Né? Se eu não tivesse encontrado, acabou a minha busca, né? Porque o meu início e o meu fim já se aproximaram. Repara que o início e o fim estavam longe um do outro. Aí eu trouxe o meu início para frente, então eles ficaram pertinhos. Aí eu trouxe o meu fim para trás, o início e o fim já ficaram pertinho. Repara que o início veio para frente, então o início e o fim ficaram iguais, né? Então vocês percebem que o início e o fim eles vão se aproximando até chegar daquele valor que a gente está buscando ou se ele não existe. Tá bom? Então olha só, se fosse na busca sequencial, para eu achar o número 8, eu teria que fazer quantas comparações? Uma comparação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu precisaria executar 8 ifs, né? Por conte 0, conte 1, conte 2, conte 3, conte 4, conte 5, conte 6, conte 7, conte 7. Então eu precisaria fazer 8 ifs para saber se o meu 8 estava lá ou não. Na binária, quantos ifs eu precisei fazer? 1 com o 6,
2 com o 9, 3 com o 7, 4 com o 8. Então tá lá. Reparem que a busca binária, com 4 testes de igualdade, eu achei o valor. Se fosse na linear, eu precisaria de 8 testes de igualdade. Então a busca binária ela é muito, muito, muito melhor do que a busca sequencial. Perceberam isso? Perceberam que a busca binária ela é muito melhor? Por que ela é melhor? Porque ela vai dividindo no meio, né? Ó, o meu espaço de busca eu testo no meio. Se ele não está aqui, ó, metade do meu vetor já foi ignorado. Ou seja, com um if eu já descartei metade do meu vetor. Com outro if eu já descartei outra metade do meu vetor. Com outro if eu já descartei outra metade do meu vetor. Por isso que ela é binária, né? Eu já pego o lado, ou vou para a esquerda ou vou para a direita. Então eu já vou descartando um monte de valores, né, com essa busca aqui, tá? Lembrando que ela só funciona se o meu vetor estiver ordenado, para eu saber se está para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá. Aquele mesmo vetor, mas agora eu quero buscar o número 2. É o 2 que eu vou buscar. Então, meu espaço de busca tem o início, que é o índice 0. Tem o meu fim, que é o índice 11 do meu vetor. Tem o meio, que é o índice 5. Então, eu vou testar. 6 é igual a 2? Não. O 2 é menor do que 6. Então, ele está para esse lado da esquerda agora. Ó. Se ele está para o lado da esquerda, quem permanece o mesmo? O início ou o fim? O início. O início permanece, mas o fim, aonde é que o fim vai vir? Qual é o meu novo fim? Seria o 5? Não, o 5 eu já testei, eu sei que não é o 6. É o meio menos 1, né? Então, quanto é o meu novo fim? Se eu sei que esse valor não é e que nenhum daqui em diante é, qual é o meu novo fim? Meu novo fim é aqui, Seria ó. o índice 4. É o índice 4. Então, eu testei, vi que é falso, vou fazer um teste para saber se vai de um lado ou do outro. Então, eu sei que a partir de agora, o meu novo espaço de busca vai do índice 0 ao índice 4. Repara que eu já testei o meio e eu sei que do 6 em diante não é. Então, eu sei que do 5 não é e eu sei que o 6, 7, 8, 9, 10, 11 não é. Então, eu tenho que trazer o fim para cá. Repara lá, ó, eu tinha o início, o fim e o meio. Então, o início ficou igual, o meu fim é o meio menos 1, né? Ó, vai para o anterior, e calculo de novo o meu novo meio. Se eu mudei o início ou se eu mudei o fim, eu preciso calcular o meio, né? Então, qual é o meio? 0 mais 4, 4. 4 2. dividido por 2 dá 2. Então, o meu meio está aqui. Então, eu vou testar. 3 é o número que eu estou procurando? 3 é igual a 2? Não. Então, eu já sei que esse número não é. Qual dos lados eu vou ignorar? O lado da direita ou o lado da esquerda? Da direita. O da direita eu vou ignorar. Então, eu vou mudar o meu início ou eu vou mudar o meu fim? O fim. O fim, né? Então, vamos lá. Vou mudar o fim, porque ele está nesse lado. Então, o fim é o meio menos 1. Então, o fim está aqui. 2 menos 1, 1. Então, o fim está no índice 1. Qual que é o meu meio? 0 mais 1, 1. 1 dividido por 2 dá 0,5. Pego a parte inteira, 0. Então, o meu meio está aqui. Vou testar. 1 é igual ao número que eu estou procurando? 1 é igual a 2? Falso, né? 1 é igual a 2? Falso. Então, eu sei que estaria para a direita. Então, o meu fim permaneceu o mesmo. O meu início, dessa vez, teve que ser o meu meio mais 1, né? 0 mais 1 é 1. Então, o início está aqui. E o 1 mais 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o meu meio também está aqui. Aí, eu vou testar. 2 é igual a 2? Sim. Então, eu achei o meu valor. Tá? Então, olha só.
Nesse caso, olha as comparações que eu fiz. Testei o 6, testei o 3, testei o 1 e testei o 2. Reparem que neste caso, para buscar o 2, se eu tivesse numa busca sequencial, a sequencial seria melhor, né? Ó, porque teria testado uma vez, teria testado 2 vezes e já achei o meu valor. Enquanto que na binária eu tive que testar 4 valores. Então, para este caso, quando o valor está muito no comecinho, então a busca sequencial, ela neste caso foi melhor, né? Tá? Então, assim é o funcionamento da busca binária. Entendemos isso? Tem que ter o início, tem que ter o fim, calculo o meio e testo. Aí eu decido se o início vai para frente ou se o fim vem para trás. Calculo de novo aquele valor do meio. Nossa, passando um carro de som logo agora. Calculo o valor do meio e testo de novo. É o processo repetitivo, né? Achei, beleza. Não achei, decido se o início vai para frente, se o fim vai para trás. Depois que eu mudei o início ou o fim, calculo o meio de novo. Testo. Decido se o início vai para frente ou se o fim vai para trás, calculo o meio, testo. E assim por diante. Tá? Entendemos esse algoritmo? Então, olha a diferença da busca. A gente viu que na busca linear, na sequencial, era O de n, né? Ou seja, o meu algoritmo ele cresce em tempo de execução, em complexidade de tempo de execução, em função do tamanho do meu vetor. Mas nesse algoritmo aqui, ele não é O de n, ele é O de log da base 2 de n. O que isso significa? Significa o seguinte: no caso, se eu tiver um vetor de 12 posições, seria pelo menos 12 comparações no sequencial. Se for no binário, a gente vai ter até 4 comparações. Ou seja, de 12 a gente cai para 4 comparações. Ou seja, bem menos do que a metade do tempo de execução desse algoritmo aqui, né? Quer ver? Se a gente for calcular alguma coisa, vamos fazer um teste calculando alguma coisa aqui. Deixa eu pegar um site que calcula a base 2. Tá lá. Vamos imaginar que eu tenho um vetor com 1000 posições. Se eu tiver um vetor com 1000 posições, eu vou ter, no máximo, 10 comparações. Só 10. E se eu tivesse numa busca sequencial, quantas comparações eu poderia ter no máximo? Se for numa busca sequencial de um vetor com 1000 posições, quantos ifs eu vou precisar executar? No pior caso. Na busca sequencial, um vetor com 1000 posições, no pior caso eu vou ter quantos ifs sendo testados? Eu vou ter 1000, né? Eu vou precisar fazer 1000 ifs. Como eu estou numa busca binária, eu só vou fazer 10, no pior caso. Né? Repare que se eu tiver, por exemplo, 50 mil, 50 milhões. Um vetor com 50 milhões. Se eu tivesse numa busca sequencial, seriam 50 milhões de ifs. Se eu tivesse numa busca binária, seria 26. Perceberam o quanto essa busca é muito mais eficiente do que a busca sequencial? Só que eu preciso trabalhar com aquele jogo, né? Do início vai para frente, do fim vai para trás e de calculo novo meio. Tá bom? Como funcionaria isso daqui? Vamos apagar isso aqui. Então, tenho lá o meu índice, menos 1, tá? Então, vamos lá. A gente viu que eu vou buscar o número 55 e o índice eu vou guardar aquele valor. O teste deixa o mesmo. Então, minhas variáveis. Eu tenho o início. Qual que é o início? É o 0. É o primeiro índice do meu vetor. É essa posição aqui. O fim. Qual que é o fim? É essa posição aqui. Essa posição aqui é qual mesmo? É o meu vetor ponto lente. É isso aqui? Tá certo ou tá errado?
Sim, é o tamanho do vetor. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então isso aqui tem índice 12? Isso. Não, senhor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, 7, nossa. 8, 9, 10, 11. Então vai até o tamanho menos 1. É a última posição do meu vetor. E eu vou ter o meio. Eu não vou dar valor para o meio porque eu não sei qual é o meio ainda. Mas se eu quiser, eu posso até calcular, né? Então, ó, enquanto o meu início for menor ou igual ao fim, por que menor ou igual? Porque o início e o fim eles vão se aproximando, né? Então, enquanto o início tiver antes do meu fim para eu poder calcular o meio, então o meio vai ser o início mais o fim dividido por 2, certo? Aí eu vou testar. Se o vetor lá no meio for igual ao buscar, então eu achei. Então o índice é igual ao meio e eu dou um break. Mesma coisa que a gente fez lá no busca sequencial, né? Mas, caso contrário, agora eu vou ter que testar. Se o meu vetor no índice meio for menor do que o valor que eu estou buscando, então ele está do lado da direita ou do lado da esquerda? Ó, eu tô aqui no 9. Eu estou buscando pelo 55. Eu estou falando, o 55 está para frente ou ele está para trás do 9? Pra frente do 9. Para frente. Então, o início é igual ao meio mais 1. Então, mudei o meu. Caso contrário, o fim é igual ao meio menos 1. Né? Lembrando, este meu vetor está ordenado? Sim. Sim. Está ordenado? Não, 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 não. Não. Então, esse meu algoritmo aqui ele não vai funcionar para este vetor. Então, eu preciso ordenar este vetor. Pode ser qualquer algoritmo de ordenação, tá? Pode ser qualquer algoritmo de ordenação. Opa, esqueci como que é. Como que é, pessoal? Arrays.sort. Como funciona? Como que ordena? Vocês que fazem aquele automático. Esqueci como que ordena. Como que faz para ordenar o Java sozinho? Aislan, com licença. Oi. Tente colocar arrays.sort, entre parênteses, o vetor que você quer. Mas ele não tá achando aqui. Tá achando? Mas Ah, ele agora achou, tenta... achou. Achou? É, Beleza. vetor. Então vamos lá. Ordenei o meu vetor. Estou usando o Java para isso, tá? Eu não quero que vocês usem isso. Vocês vão aplicar o algoritmo de vocês. Pronto, agora o meu vetor está ordenado e eu posso executar lá o meu algoritmo. Deixa eu colocar ele aqui para a gente enxergar o algoritmo todo. Então tá lá, ó. Aislan, com Oi. licença. Aproveitando, fazendo outra pergunta. Quer dizer, fazendo uma pergunta, né, no caso. Sobre a questão do algoritmo, né, de busca binária, né? Existe só um algoritmo, né? Só um modelo para esse tipo de resolução? De busca binária. Busca binária, sim, só esse daqui. Tá? Você tem o início, tem o fim, tem o meio. Testa com o meio. Isso aqui que é o binário, tá bom? Você pode ter outros tipos de busca, mas eu só conheço esses dois. Tá? Beleza? Beleza, certo. Agora, se você sabe que o seu vetor, uma parte está ordenada e outra parte não está ordenada, você pode trabalhar de duas formas paralelas também, tá? Uma parte do vetor e outra parte do vetor. Aí é um outro tipo de problema para ser resolvido. Mas isso aqui é um caso muito específico, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui uma mensaginha só para a gente saber qual o valor, testando o valor mais o meu vetor no índice meio. Só para a gente saber qual é o valor que ele está exibindo.
Vocês usaram também, lá nos exercícios de vocês, algo que eu falei para vocês nos comentários, eu só não liberei a correção ainda. Vocês usaram assim, ó, arrays.toString, é isso, né? É isso que vocês usaram lá? Sim, sim, sim. Então, mas quando o exercício pede para exibir o array, isso aqui é uma coisa específica da linguagem Java. Então vocês têm que usar o for para exibir um por um, tá? Senão fica muito fácil. Isso aqui é uma coisa específica de Java. Se você for para a linguagem C, não vai ter isso daqui. Tá? Então, quando o exercício fala exiba os dados do array, vai precisar de um for lá para exibir um por um. Tá bom? Mas eu vou exibir ele aqui só para a gente partir daqui em diante. Ó. Tá? Então, vamos lá. Quando eu executar o meu algoritmo, reparem que eu estou buscando pelo número 55. Olha lá, ó. Esse é o meu vetor ordenado. Eu estou buscando por esse número aqui. Tá? É esse aqui. Então, primeiro ele calculou o início, o fim e o meio, testou o 7. Depois ele calculou de novo o meu novo início, fim e meio, testou o 50. Olha lá. Depois ele calculou o meu novo início, fim e meio, testou 52. Depois ele calculou o meu novo início, fim e meio, testou 55 e achou. Reparem que ele precisou testar 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Se fosse no algoritmo de busca sequencial, teria que ter testado 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, 12 vezes. Então, nesse caso, a gente comprova que esse algoritmo é muito mais eficiente. Vamos buscar pelo número 7. Ó, buscar pelo número 7. Vou executar. Olha só. Calculou o início, o fim e o meio e já achou. Logo na primeira vez. Né? Se fosse o sequencial, teria que ter testado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aqui com uma só já resolveu o problema. Se eu for buscar o número 500, ele não está aqui na lista, né? Então o número 500, olha só, valor não foi encontrado, né? Então por quê? Ele testou o 7, viu que o 500 estaria para o lado de cá, então trouxe o início. Testou o 50, viu que o 500 estaria para o lado de cá. Testou o 52, viu que o algoritmo estaria para o lado de cá. Testou o 55, viu que o número estaria do lado de cá, mas o início e o fim já é o mesmo. Então, ou seja, não tem números para cá. Então ele não achou esse valor. Minha variável índice não mudou, né? Ele continuou menos 1. Então, a hora que chegou lá embaixo, a gente sabe que o valor não foi encontrado. Beleza? Entendemos isso? Só para a gente poder finalizar, então, deixa eu abrir aqui o nosso algoritmo. Isso aqui é mais ou menos o que eu fiz lá. Acho que até os mesmos nomes, índice, o mesmo nome da variável. Tá? Olha nesse exemplo, eu estou buscando o número 8. Vamos executar esse algoritmo passo a passo. Primeira linha, criou o vetor. Está aqui. Segunda linha, criou o valor que eu estou buscando, que é o 8. Que eu buscar o valor. Criei o índice, que eu comecei com menos 1. Criei o início, 0, então o início está lá no índice 0. Criei o fim, que é o lente menos 1, ou seja, o fim está aqui no 11. Criei o meio, nesse momento eu não dei nenhum valor para ele, né? Está vazio lá. Aí eu testei, o início é menor do que o fim, ou seja, o início está antes do fim, 0 é menor do que 11? Sim, então eu vou executar. Então eu calculei o meio, 0 mais 11 dividido por 2 deu 5. Então o meu meio está aqui no índice 5. Aí eu testei, o 6 é o número que eu estou buscando? 6 é igual a 8? Não, 6 não é igual a 8, falso. Então vai vir para o else. Então eu testei, 6 é menor do que 8? Que é o valor que eu estou buscando? Sim, então possivelmente ele esteja para cá, né, para frente. Então o meu início vai o meio mais 1. Ó. Então o meu início ele saiu de lá para ir para o 5 mais 1, 6. Então o meu início veio para cá. Voltei lá para o meu while e testei. O índice 6 é menor ou igual a 11? Sim, ou seja, ele ainda tem uma área de busca. Então, calculei o meu novo meio.
Tá lá, meu meio tá lá no 8, né? Testei. O 8 que eu tô buscando, que tá errado, tá? É 9. 9 é igual a 8, tá errado aqui. 9, que é o valor do meio, é igual a 8, que é o que eu tô buscando? Falso. Então ele pula pro else. Então vamos lá. Ele testou. 9 é menor do que o 8 que eu estou buscando? Não, 9 não é menor. Então, se ele tiver, ele vai estar para o lado de cá. Ó. Então ele vai entrar no else e o fim vai ser o meu meio menos 1. Então 8 menos 1, 7. Então o meu fim veio para cá. Voltou lá. O início é menor ou igual a fim? Sim, existe uma área de busca. Existem esses dois valores ainda. Então calculei o meu novo meio. O novo meio está aqui junto com o início. Testei. 7 é igual ao 8 que eu estou buscando? Falso. Então pula para o else. 7 é menor do que o 8 que é que eu estou buscando? É. Então possivelmente o 8 estaria para frente. Então levo o início para meio menos 1. 6 mais 1, 7. Volto lá. 7 é menor ou igual a 7? Início é menor ou igual a fim? Sim. Então ainda existe este espaço de busca aqui. Então calculo o meu meio. Está aqui. Fiz o teste. 8 é igual a 8? Sim. Então eu guardo no índice o valor 7, que é o índice que está lá o meio, né? Ó. Guardo aqui no índice. Break. Terminou a minha busca. Não preciso mais continuar. Né? Então, esse aqui é a execução do meu algoritmo passo a passo. Então, eu tenho todos esses passos aqui, ó. Tá? Olha lá. Opa. Olha lá. Início, fim, calculo o meio. Testo se é igual. Aí eu decido se o início vai para frente ou se o fim vai para trás. No caso, o início veio para frente. Calculo de novo o novo meio. Testo. Ah, não é? Tem que decidir de novo se ele vai para frente ou se ele vai para trás. No caso, o fim veio para trás. Calculo de novo o novo meio, testo, decido se ele está para frente ou está para trás. No caso, ele está para frente, o início foi para frente. Calculo o novo meio, testo e por aí vai. Então, ó, início, fim, calcula meio, testa. Início, fim, calcula meio, testa. Início, fim, calcula meio, testa. Tá bom? E é assim que funciona o nosso algoritmo de busca binária. Entendemos esse algoritmo, pessoal? Entendemos? Conversem comigo aí. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Só que ele é bem melhor do que o busca sequencial, tá? Lembrando que ele só funciona se o meu vetor tiver ordenado, né? Então esse aqui é o nosso algoritmo de busca sequencial, binária. Então eu tenho minha área de busca que começa com um vetor inteiro, depois eu ignoro um dos lados daquele meu vetor. Então agora eu só vou usar essa parte do vetor. Depois de novo, eu decido se está para a direita ou para a esquerda e ignoro uma parte. Depois eu decido se está para a esquerda ou direita e ignoro uma parte. Tá bom? Esse aqui é o nosso algoritmo de busca binária. Dúvidas? Islam, com licença. O senhor vai ter um tempinho? Tenho. É que assim, eu queria mostrar o que eu estava tentando fazer durante a aula, sabe? Tentar o modo como eu estava tentando solucionar o problema, sabe? Vamos só finalizar aqui a gravação para não ficar muito grande o vídeo, daí eu fico aqui com você, tá bom? Sim, tranquilo, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Aqui no nosso material tem lá o nosso algoritmo explicando, tá? Então a gente vai ter o início e o fim, a gente vai calcular o valor do meio, né, que é o início mais o fim dividido por 2. Daí a gente tem que saber se ele vai para frente ou se ele vai para trás, tá? E aqui a gente colocou um exemplo passo a passo, tá? O início, o fim e o valor do meio, tá? Ó, ignorou essa parte, então agora a gente só calcula essa e por aí vai, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse material aqui e depois a gente tem alguns exercícios para resolver. Olha lá, ó, o 4, o 5 e o 6 e o 7. Tá
bom? Então, mais 4 exercícios de tarefinha para praticar a busca binária, tá? E depois os desafios, que são os 2 desafios. Lembrando que o prazo do desafio é até sexta-feira, tá? Dia 30. Não deixem para o final que eu não vou responder mensagens nesse bloco de atividades. Somente atendimento. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Posso finalizar aqui a gravação para a gente poder continuar a conversa? Bom, como ninguém tem então perguntas, eu vou finalizar a gravação para postar para vocês essa aula depois, tá bom?